Olá, sejam muito bem-vindos a esse projeto YouTube Resgatando Vozes, a qual eu faço parte, sou transmissora aqui de mensagens que elevam, mensagens que edificam, e ainda mais um tempo como hoje que estamos vivendo. Hoje a gente está atravessando aí níveis e níveis de inconsciência com a questão da violência, tanto contra a mulher, mas também contra a família. E esse é um espaço para que você, que decidiu estar aqui comigo e com a minha convidada de honra de hoje, para que você também consiga trazer para o seu coração a cura, mais abertura de consciência. E por isso que hoje a gente está trabalhando nesse esquema da tecnologia para que a gente traga realmente mensagem que faça sentido, para que você tenha uma vida mais coordenada, equilibrada, em paz e com dignidade. E a gente atravessa, nesse dia 11 de março de 2026, um período muito complicado. Sim, sempre existiu a violência contra a mulher, contra a família, mas agora nós estamos lidando com ela em matéria, ou seja, nós estamos vivenciando isso a cada passo que nós damos, a cada manhã que nós acordamos, tem um fato acontecido. Então, hoje, a gente tem aqui o dever moral e o coração transbordando de amor, trazer para vocês a mensagem que precisa ser trazida. E hoje, com o coração, com muita, muita alegria, que eu trago essa convidada. Ela foi trazida pela luz, ela é uma amiga, ela é uma companheira, ela é uma parceira de alma, é um feminino que traz abundância, inclusive essas flores que vocês estão vendo aqui, foi ela que trouxe para essa gravação. Então você, mulher, você, homem, receba todo esse frescor dessa natureza, porque é através da natureza que nós podemos enxergar melhor as nossas dores e transformar a nossa vida. Então, hoje eu trago a nossa amiga Dolores Zacarias. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito Nós já obrigada. estávamos te esperando. Esse espaço foi todo arrumadinho para você trazer hoje a sua Muito voz, obrigada. com muito amor, com muita alegria. E eu estou muito feliz por esse encontro. E seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Adri. Eu me sinto muito honrada, né, de estar participando desse podcast, porque nós mulheres temos que nos unir. Então, eu queria expor um pouco quem eu sou, né, para entender aonde eu cheguei. Fique à vontade, minha Então, querida. eu sou caçula, né, de uma família de 3 irmãos. Meus irmãos são bem mais velhos que eu. E eu sempre tive essa necessidade de ajudar. Isso desde pequenininha. Então, Uhum. eu sempre fui muito carinhosa com todos e eu queria sempre todos se sentindo bem, as pessoas se sentindo afagadas. É uma coisa interna minha. Eu tenho um lado que sou muito forte, tenho um lado que eu sou muito feliz, é o que eu digo para todo mundo. Eu acordo de manhã, eu faço minha gratidão a Deus por mais um dia, gratidão pela minha vida e por tudo que eu conquistei desde pequenininha. A vida não é tão fácil como a gente pensa. Olha, fala, nossa, tem uma vida tranquila. É. Não, a gente tem um monte de problemas. Eu vivi muitos problemas. Então, eu tenho como ajudar Uhum. pela minha experiência de vida. O que eu tentei fazer com a minha faculdade de Direito. Por que eu fui fazer Direito? Porque eu Isso. sempre fui de questionar. Por que isso? Por que aquilo? Eu moro num bairro estritamente residencial, porque eu consegui mudar o plano diretor junto com a sociedade do Parque dos Mesmo Pássaros. porque, colocando aqui, você sempre foi muito ativa também Sim, com as questões da cidadania, né? sim, É uma sim, sim. advogada atuante e também você sempre se preocupou em auxiliar o coletivo. Sim, E isso é muito importante você colocar. sim, Essa mulher também que, além de profissional, você
pegou essa tua energia colaborativa para ajudar o próximo, mas de maneira Sim. equilibrada. Sim. Não é um ajudar de forma distorcida. E a gente vai chegar Sim. lá, o porquê que a gente está falando o ajudar distorcido e o ajudar equilibrado, né? Então, é isso que é importante, a mulher entender que ela pode ajudar desde que seja em prol de alguma coisa e que ela esteja equilibrada. Agora, a ajuda distorcida, ela própria acaba se traindo e ela mesma acaba se cansando muitas vezes das situações. Mas vamos continuar com Mas você essa sua sabe história que maravilhosa. um ponto, né, que eu vim pensando enquanto dirigia, para a gente começar essa conversa, eu nunca agi pela violência, eu Uhum. agi pela inteligência. Então, não adianta você querer ganhar as coisas no grito. Para você chegar em algum lugar, você tem que ter estratégias, você tem que começar a entender o que está ao seu redor e ver o que você pode fazer melhor para as pessoas. Eu te admiro demais, Dri. Você entrou no direito sistêmico, quando muitas colegas diziam, não, isso aí não existe. Nós tivemos até uma conversa anos atrás sobre Sim. isso, porque eu acredito que não é no grito, não é na ofensa, É no é no posicionamento. posicionamento, saber explicar o que você quer fazer, entender o porquê fazer, não gritar. Você Impor. pode impor, tudo isso é uma coisa de vamos viver em sociedade. Então, a gente está falando sobre convívio social. O convívio social pode ser na família, o convívio social pode ser na advocacia, Uhum. pode ser na casa de amigos. Então, a gente não pode chegar e impor ideias e sem trazendo raiva, fazendo esse E ser o dono mal. da verdade, né? Ser o Porque dono, ninguém não? é dono da A gente verdade, cada um precisa tem a fazer a sua. troca Com com as certeza, com pessoas. certeza. E isso me fez começar a entender um pouco melhor aonde eu poderia chegar fazendo direito e onde não. Então, eu vou contar esse caso. Nossa, no fim, você acaba um pouco arrumando inimizade, porque as pessoas Com certeza. te, elas, Te questionam. e elas Porque colocam você faz barreiras. diferente, Elas né? colocam barreiras. Quando vê que você começa a se posicionar e vai Uhum. subindo degraus, Isso. degraus de Tendo uma inteligência, constância. sim, e você vai se posicionando positivamente, as pessoas que não conseguem chegar aonde você está se esforçando a chegar, eles vão te denegrindo. Uhum. Mas isso é do ser humano, por isso que a Sim, gente tem que ter ideias boas na cabeça. Então, vou contar um pouquinho dessa claro. minha entrada no direito. Eu fui morar no meu bairro e lá estava perigoso, tinha assaltos, tinha um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, eu tenho filhos aqui, o que que eu vou fazer? Então, comecei a me inteirar com a associação de bairros, não fazia parte da associação. Aí, eu pensei, meu Deus, a gente não tem aqui uma base da Polícia Militar, que era o começo do Conselho de Segurança. E você já estava com essa estratégia? Você já olhou para o Lá bairro atrás. lá Lá atrás? Quanto atrás. tempo faz isso? 1998, Olha. 99. Então, eu tô andando, é o que eu te Aham. falei, é um dia de cada vez, Sim. é uma situação de cada vez, a gente vai subindo os degraus e vai aprendendo. Uhum. Eu tenho convicção que eu estou aqui para aprender e para servir. Com certeza. Quando a gente começa a pensar desta forma, que nossa conversa agora há pouco, sobre ninguém é eterno. Um dia a gente vai embora. Uhum. Então, eu falo para todas as minhas amigas, a gente tem que viver o dia de hoje, porque amanhã a gente não sabe. Não é para ficar deprimido, não é para ficar triste, mas é para aproveitar o seu E dia. se ficar também triste, deprimido, que olhe para isso, mas não Sim. deixe ficar muito tempo. Eu digo assim, né? com a morte.
Ah, Não, sim. não é para ficar deprimido. Ai, olha, É uma travessia, uma outra nós dimensão. estamos aqui para passar para outras É, com dimensões, para outras certeza. vidas, né? Porque a vida é eterna, Com não tem certeza. fim. Por isso que a gente tem que ter essa alegria no coração. Então, E aí você não só mudou de casa, você mudou de casa e se preocupou com o seu bairro. com o meu Isso bairro, que é importante. porque as pessoas eram assaltadas, então tinha Uhum. violência, eram poucas casas no bairro inicialmente, E né? você tomou ação. Comecei a tomar ação porque eu falei, se faz mal para o meu vizinho, vai fazer mal para mim, vai fazer Uhum. mal para o outro. Tá bom, então que estratégia? Vamos pensar. Ah, existe o Consegue. Vamos ver um Consegue, se tem no bairro. E tinha um Consegue. Eu acabei entrando nesse Consegue, e a gente começou a fazer uma diretoria e pensar aonde vamos fazer um local para a polícia militar para nos dar tranquilidade. Aí rodamos, fizemos várias reuniões, o governo do estado não tinha dinheiro para bancar a construção, nós, moradores, fizemos isso, foi enviado boleto, uma parte pagou, uma parte não pagou, no fim a gente conseguiu fazer o batalhão que existe Uhum. lá na José Aldorize. Continuavam ainda os problemas de velocidade, então eu morava numa rua que uma descida bem íngreme, e os carros caíam no rio, Nossa. porque era velocidade alta, não tinha guarda-reio na Robert Kennedy Uhum. e caíam direto no rio. Então, todo final de semana tinha um problema. Ou seja, era uma reincidência, Todo essa final de semana. questão. Sim, e ninguém tomava providência. Aí eu falei, o que fazer daí? Bom, numa reportagem de jornal, do Diário do Grande ABC, tinha São Francisco, Estados Unidos. Então, lá tinha um sistema de zigue-zague. Eu falei, poxa, isso aqui vai ser legal fazer, implantar no bairro, porque as ruas são largas, né? Tá, como que faz isso? Peguei, fui até a associação, conversei com a Glorinha na época. Olha, vamos fazer isso, porque aqui tá perigoso, nossas famílias vão correr risco e tal. Aí, eu gostava muito de fazer trabalhos manuais, então eu Uhum. fiz Uma uma maquete. maquete de isopor, Eu amava fazer também. mostrando como seriam esse Uhum. traffic calming. Traffic calming são zigue-zagues Sim. que você diminui a velocidade, você tem um jardim, eu falei, lá é Parque dos Pássaros, vai E ficar muito retém, né, bonito, o né? motorista de Vai ficar sendo excessivo. Então, vamos fazer o quê? Um abaixo-assinado. Então, fizemos um abaixo-assinado, colhi assinaturas, o pessoal da associação também se mobilizou, os moradores, fizemos um abaixo-assinado enorme. Chego lá na prefeitura, na Secretaria de Obras, eu quero protocolar esse abaixo-assinado. Não é aqui. Eu falei, não é aqui? Onde eu tenho que protocolar? Ah, você tem que ir na prefeitura, você tem que não sei aonde, você tem que não sei aonde. Sabe, um monte de empecilhos Sim. para se implantar um sistema que Seguro, no seria caso. importante para todas as Importante, pessoas que residiam ali. para Aí habitação. eu falei, que faculdade que eu vou fazer? Ah, foi a partir daí que você teve Eu o entrei em insight. direito. Oh, que Aí eu fui bacana. fazer direito. Eu tinha um professor de teoria geral do Estado. Acho que ninguém gosta muito dessa Ai, matéria, eu porque é pensei muito. agora, eu amava, nossa. Então, mas tem É, muitas então, pessoas que não depende. querem, mas é É, a estrutura que a gente. sim, E eu prestava atenção naquela aula. Ele ia falando igual o tio Patinhas, vinha as é, lâmpadinhas, aham, lâmpadinhas. Poxa, vou aqui, final da aula, eu falava com ele. Aí eu comecei a entender a estrutura administrativa. O que um órgão público ele tem que fazer e o que o cidadão pode requerer neste órgão público. Aí eu não entrava numa secretaria e falava, eu preciso protocolar, eu vou protocolar. hum, Ah, mas não é aqui. Eu falei, é aqui. Me prova que não é aqui. uhum, Eu já entrei sabendo onde eu tinha que ir. sim, Porque você lê a Constituição, é, você pega as leis abaixo da Constituição, que são leis tem municipais, embasamento. tudo com embasamento. Ó, Uhum. me prova. Não ia ser educação, mas falava, me prova que não é O aqui. serventuário muitas vezes ele desconhece a lei.
Pois é. E aí eu comecei a intentar e consegui implantar no bairro isso. Ah, que maravilha. Fazendo direito foi ótimo, Uhum. porque existem bairros próximos ao meu e eles entraram com um pedido no Ministério Público que não poderia tirar o direito de ir e vir do cidadão. Só que o Traffic Calm não tira o direito de ir e vir. Pelo Ele não contrário. tem cancelas. Ele está trazendo a vida das pessoas. É. Então, eles entraram e, na época, eu fui falar com a promotora. E as pessoas gostam de distorcer a lei também, né? Pois é. A lei, eles diziam que era só para nós e para eles não. Mas Direito de ir e vir ali, pelo contrário, você está exercendo uma cidadania melhor ainda, porque as pessoas que estavam passando pelo bairro também sofriam assalto. totalmente infundado isso. Aí, conversando com a promotora, ela falou, olha, eu ia entrar com mandado de segurança, eu não sabia bem o que era, eu levei reportagem de jornal, de sequestro, eu tinha uma pasta. Lembra aquela que eu faço lá na frente? Uhum. Quais as estratégias que eu vou fazer? Você só prova as coisas com documentos. Então, eu guardava todas as Sempre. reportagens do Diário do Grande ABC, que naquela época, anos 90, era não tudo tinha papel, tanta mídia, era mais era mais papel. revista, E eu fui jornal. juntando aquilo. Bom, chegou até uma reclamação para o prefeito. Foram na Câmara, para mim foi um aprendizado muito grande, porque aí eu comecei a levantar as minhas asas e falar, gente, olha, eu conheço, eu sei aonde eu tenho que ir, eu sei onde que... Isso não é prepotência, isso foi, para mim, estudo. Sim, Eu me debrucei sobre os livros que eu tinha do direito, sim, que me fizeram procurar uma coisa melhor para a sociedade. sim. Aí tivemos reuniões com empresas, tudo dentro da prefeitura. Eu levei minha pastinha e levei a minha Constituição. Uhum. Tinha um vereador que estava representando uma parte das pessoas que não queriam, que não eram moradores, eram vizinhos que tinham medo que ia jogar o trânsito. Era uma bobagem tão grande. Sim. Aí eu sei que eu levei a Constituição e levei quem? Meu pai. Olha, que Porque maravilha. meu pai e minha mãe. Meu pai, ele sempre foi o cara forte, ele foi determinado, ele sempre me ensinou assim, filha, faça, eu estou do seu lado. E eu achei que eu me preparei tanto dele, mas eu me preparei tanto. Eu fiz estudos para falar sobre aquela situação de segurança, de bom viver, de não atrapalhar a sociedade, que o artigo 5º não estava sendo, que é o Direitos e Garantias Individuais, ele não estava sendo burlado, mas com medo, né? Claro, você estava desbravando. Meu pai tá aqui, né? Meu pai tá aqui e tal. Eu sei que eu me saí muito bem. Aí Com toda certeza, algumas todo o amparo pessoas- que você precisava, além da legislação, eu tinha estava documentos. lá. Aí uma das pessoas que estavam lá falou, poxa, você estava parecendo um mágico, você ficava toda hora tirando papéis da cartola. Porque eu levei aquilo e foi implantado. Olha que Não teve maravilha. prejuízo para o município, porque foi um dinheiro que não teve licitação. Não teve ônus, né? Não teve. Que bom. Era um valor que vinha de multas, que foi aplicado, porque eu provei que aquilo ia trazer segurança para todos. E, realmente, a partir daí, o nosso bairro começou a ficar menos inseguro. Então, você teve o resultado que você esperava. Positivo. O resultado muito positivo. E também para a municipalidade foi um ganho. Com certeza. Porque Né? as A sua pessoas voz me ali conheceram, sim. na prefeitura foi um ganho também. Sim, tanto que os assessores do prefeito, no fim, viraram meus amigos, porque é o tal negócio, você não vai gritar. É isso que eu ia Você entrar vai agora. A tua justificar. postura, ela já é relacional, né? Então, a gente consegue externar o nosso trabalho de uma forma amorosa, porém também firme. Com certeza. Não é porque nós somos mulheres e somos amorosas e somos simpáticas que nós não temos a firmeza e o conhecimento da causa. E determinação. A gente tem sim. Então, é importante nos posicionarmos nessa questão do nosso serviço, né? Que a gente presta para a sociedade enquanto advogada. Eu me vejo muito nisso. Porque depois que o direito sistêmico entrou na minha vida, eu tenho feito muitos trabalhos em prol do coletivo.
Então, é importante isso que você está trazendo, porque a mulher, ela pode ser sensível e também ela pode desbravar, né, o que ela precisa, furar a bolha, desde que ela esteja dentro do eixo, né, Com do certeza. equilíbrio, da razão e toda munida de de um instrumento a favor dela. O que você diria para as pessoas que estão te ouvindo, principalmente para as mulheres, que precisam ter coragem para assumir uma liderança e para fazer o que precisa ser feito e não fazem e aí adoecem, enfim. Qual seria a sua mensagem? Dri, eu para terminar a faculdade, eu estudava de madrugada, porque eu tive uma vida matrimonial complexa. Não era fácil. Quando sabia que eu tinha prova, sempre me trazia problemas. O seu O meu ex-marido, na época, ex-marido, você estava porque finalizando a graduação e você estava sim, casada. sim, E ao seu ver, era eu tinha que estudar um de madrugada. relacionamento abusivo. Tanto que super abusivo, mas na hora você não vê. Na hora é assim, tá com problema no trabalho. Uhum, E a situação ela vem tão leve no início e depois ela vai apertando, apertando, uhum. apertando, apertando, apertando. Eu comecei a enxergar muito quando eu fiz direito, porque você começa a entender que o seu direito vai até aqui quando começa o direito do outro. Então, essa divisão, para mim, foi muito clara. E eu fui parar. Eu falo demais, daqui a pouco eu tô rouca. Eu fui parar no Fantástico, Olha que em maravilha. 2004. Porque a sua voz, ela é uma voz que agrega e que soma Com certeza, porque para a vida das pessoas, eu para a tinha um amigo, né? transformação. Então, eu acordava de madrugada e eu precisava ler e traduzir com minhas palavras para eu poder lembrar. Eu estudava, mas estudava muito. Eu acordava 2 horas da manhã, eu ficava até 6 horas, a hora que eu ia acordar meus filhos para levar para a escola. E eu escrevia. Eu vi um aluno, né? Ele sempre ficava cochilando. Eu via que ele não tinha um bom desempenho, porque ele chegava cansado. E um dia eu cheguei para ele e falei, Ayrton, por que você não entregou o trabalho da faculdade? Ele falou, porque eu não fiz, eu não tive tempo, eu trabalho à noite. Eu falei, se você me der licença e deixar eu colocar seu nome no meu trabalho, para mim não tem problema. Você leia, vê se você concorda, coloca o seu nome e eu vou te ajudando com esses trabalhos. Eu falei outra coisa, eu escrevo sobre as provas, quando tem alguma coisa, matéria, você quer que eu te forneço? E a gente foi indo fazendo isso, Em parceria. em parceria. Aí, na primeira fase da ordem, que foram aprovados só 3% dos advogados, a gente ficou por uma questão Uhum. objetiva. Aí eu liguei para ele e falei, Ayrton, vamos fazer o recurso? Aí faz para mim. Eu falei, ok, eu vou fazer. Levei na porta da empresa com os meus filhos. Eu acho que a gente tem que dar exemplos bons em casa. Claro. Peguei meus filhos e falei, olha, toda pessoa que precisar de ajuda, a gente tem que ajudar. Ele tem o mérito dele, porque ele trabalhou à noite Uhum. para vir para a faculdade de manhã E está fazendo a faculdade também, também, né? e não faltava. Decidiu Não fazer. era uma pessoa que faltava, eu trabalho à noite, não vou. Não, ele ia, É. cansado, ele sempre estava presente. Aí eu falei para ele, bom, você assina, eu entro com a nossa revisão. E a gente passou para a segunda fase. Aí ele falou para mim, Dolores, eu não vou fazer a segunda fase. Eu falei, como assim, Ayrton? Não, porque eu quero ser do conselho tutelar, que ele foi morador de rua. Depois que eu comecei a conhecer a vida dele, Tá. né? Ele foi morador de rua, eu falei, mas pelo amor de Deus, Ayrton, não dá para não fazer a segunda fase, tem que fazer. Ele falou assim, e ele mora ainda em Diadema. Aí ele falou assim, eu quero muito ir para o conselho tutelar, porque eu sei o que as crianças precisam. Olha que Eu falei, maravilha. bom, vou ver o edital. A gente estudando, a gente lembra que tudo tem um edital. Sim. Eu fui ler o edital de publicação do exame que ia ter do conselho tutelar.
tinha uma cláusula se remetendo errado numa linha. Aí eu falei com o advogado, que eu estagiava com ele, eu falei, doutor, o senhor pode fazer um mandado de segurança? E cancelaram Olha. a prova. E o Uhum. Ayrton foi fazer a prova. Aí, 2 meses depois, ele me ligou e falou, Dolores, eu quero te homenagear. Eu falei, homenagear do quê? Não, porque você sempre me ajudou, vai ser um negócio muito legal. Eu falei, mas aonde? Ah, vai ser lá na faculdade. Era o Fantástico. E foi, Nossa. ele contou a história dele, ele foi em alguns programas de TV, nós aparecemos na Ana Maria Braga com a gravação do Fantástico. E foi um boom muito Que grande. Eu fiquei muito bacana. grata a ele, porque eu falei, eu não fiz para Esperando o palco. ter frutos. Não. Obviamente que não. Você Eu fez de fiz generosidade. para ajudar. E a gente é amigo até hoje. Que maravilha. O doutor Bertanha conheceu ele, então a gente, várias vezes ele, Dolores, faz uma audiência para mim, ou Ayrton, me ajuda aqui, sabe? A gente tem uma parceria, a gente não se vê todos os dias, a gente não se fala todos os dias. Mas quando precisa, mas se quando junta e precisa faz. do E dá outro, resultado. dá resultado. Então, é uma perseverança. Você daria essa certeza. mensagem. Perseverança. Perseverança. Focar nas pessoas com as quais você se relaciona, Sim, que isso é muito e olhar para importante. dentro de si. Sim. A pessoa tem que se conhecer. Na verdade, essa é a primeira lição de casa, né? Com certeza. Se conhecer. Não amar mais o outro do que a si mesmo. Uhum. E é o contrário. A gente vem para o mundo. A pessoa se espelha. A gente vem para esse mundo e nós somos educados a fazer exatamente o contrário. Com certeza. A gente tem que se amar, a gente tem que se respeitar para poder exigir amor e respeito de outro. Porque senão fica essa coisa. Violência doméstica psicológica. Que é o que está acontecendo agora, que a gente está aí diante dos nossos olhos e dentro das nossas casas, na verdade. Porque eu tenho 2 filhos meninos, né? A gente tem essa preocupação, essa responsabilidade de estar trazendo as informações, estar explicando, né? Educando. O núcleo familiar é importantíssimo. Porque o olhar do homem para a vida é diferente do olhar da mulher. E isso, com o sistêmico, isso me trouxe com mais robustez. É entender até onde o homem compreende o interior, porque o homem não está preparado para olhar para dentro. E essa nova geração já está mais aberta, porque a mãe aqui já veio trazendo o caminho. Uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva. Então, eu convido os meus filhos a se olharem, a se perceberem, a entenderem o porquê daquela situação e como poderia fazer diferente. E então, a mulher tendo esse amor para si, essa construção diária da perseverança, da confiança, né? E dela entender que ela pode fazer o que ela quiser, né? Que eu não gosto muito dessa frase, mulher pode fazer o que ela quiser. Sempre pode, não precisa ficar falando, não precisa bater ficar colocando isso como um bordão. Bandeira. Eu acho que isso diminui a força que ela já tem. A gente não precisa de rótulo. Mas, enfim, eu acho que a colaboração das mulheres já na vida inicial do homem, dos filhos homens, já contribui muito para a raiz da violência doméstica. O que você pensa sobre isso, Dolores? Você, mulher, eu quero te mandar um recado. Pense de dentro para fora, não de fora para dentro. Se você está passando por uma situação de violência doméstica, se você está passando por uma situação com seus filhos, com o seu lar, com uma separação, com algum problema que seja muito sério, não jogue isso para outra pessoa resolver. Você tem que colocar dentro de você e perguntar: o que eu quero? Eu estou dependente psicologicamente da pessoa, eu estou dependente economicamente, financeiramente, porque a violência psicológica é a pior que tem, Dri.
É. A violência física bateu. Uhum. É impactante. É Agora, a impactante. A psicológica. psicológica é o dia a dia. Traz aqui pra gente na sua voz. O que é essa psicológica? Assim, a pessoa ela tenta tirar você do seu sério. Então, é uma manipulação absurda. Porque a hora que o outro vê você já meio que irritada, porque fica a pessoa falando, para quê que vai fazer isso? Tudo que você fizer vai dar errado, você não vai Uhum. conseguir aquilo, não vai fazer aquilo. A voz é minha. Eu não Sim. posso usar a voz do outro. Eu tenho Uhum. que botar na minha cabeça. Essa foi a minha estratégia Certo. para sobreviver a tudo isso. Porque senão você se perde. Inclusive, dentro do seu relacionamento abusivo, você começou a agir assim. Sim, Ele está me limitando, você sim. percebeu falei, isso? eu consegui ter esse feeling, Uhum. porque eu não me afastei da minha família. O que a pessoa começa a fazer é te tirar o seu núcleo. Então, É. seu amigo não funciona, não presta, a sua amiga também não, sua família não. Opa, peraí. E é sutil, né? Ah, É mas você vai sutil, sair mas agora? uma Não, mas você hora. vai sair com ele. Ah, mas você vai, né? Pois é. Começa a Nossa, te você fica ajudando a blindar. pessoa e a pessoa não está nem aí com você. O problema é meu, eu tenho Uhum. que ver o que isso está me prejudicando. Então, eu tive isso, um start, muito antes. Eu cheguei a falar Antes com da meus pais. violência, de fato, você Sim, diz. mas eu falei com meus pais, eu falei, eu estou muito triste, eu estou muito infeliz. Filha, ruim com ele, melhor sem ele. Por quê? Nananá, nananá. Era uma outra época. Só que eu nunca, minha mãe sempre falou, estude. O estudo é importante, você vai ser Uhum. liberta pelo estudo. E É. foi isso que eu fui fazer. Isso mesmo. Eu comecei a ver onde que eu tinha que fazer as coisas, que eu Uhum. tivesse um futuro melhor. Eu falei, Uhum. eu preciso ser uma pessoa que não Independente. tem horário de trabalho por causa dos filhos. Então, eu quero ser independente financeira, mas eu queria dar a estrutura para eles de educação. Sim. E tudo é possível, Tudo é Dolores. Você possível. fez a Não é fácil. estratégia. Não Não é é fácil. fácil. Mas muitas deixam de trabalhar porque tem filho. Mas não pode, você tem que Então, ver, adaptar. A gente tem que se exato. adaptando. Então, as coisas vão modificando, você vai fazendo uma adaptação. É. Você tem que ter o É seu todo objetivo, dia. filho. É uma geometria, eu falo que é uma geometria sagrada. É assim, a gente que é mãe, e aí a gente tem filhos em idades escolares e idades diferentes, gente, é todo dia um desafio. Com Porque você certeza. precisa colocar a sua estrutura profissional e pessoal juntamente com a estrutura dos seus filhos. É aí que está o pulo do gato. Porque não é você se afastar dos seus filhos para você ter a sua independência, ao contrário. Você tem que aproximar mais convidar ainda. os seus filhos para estrategicamente te ajudarem a se movimentar na família. Não é se afastando. Os filhos precisam entender que você funciona na sua profissão, na maternidade, no lado social, né? Na comunidade, como é o caso da Dolores. Mas isso você precisa trazer a consciência para dentro da sua casa. Não é, eu tenho filho, eu não vou poder trabalhar. Esse horário para mim não dá, porque o meu filho. Calma, faça a estratégia, é o que a Dolores está trazendo aqui. Tudo é possível desde que você coloque para dentro de você a energia e a consciência de que você precisa se mover junto e não separado. Não é isso, Dolores? Com certeza. Porque você se fortalece. Quando você começa a sair daquele turbilhão, porque eu vejo muitas vezes até processo, a gente pega uns processos, Deus me livre. Absurdos. Aí você começa naquele turbilhão, opa, eu sempre falei para minha filha, mãe, no trabalho tá bem complexo, eu falei, sai do turbilhão, olha para cima. Essa é a minha estratégia. Eu espero que as mulheres entendam que a gente tem solução. Não é porque você está num relacionamento abusivo que fica aquela discussão, aquela coisa horrível, aí é uma vingança, um quer se vingar do outro, o outro quer se vingar do um, fica um negócio complicado, sem solução, e ninguém saiu.
de E dentro daquele os dois se acorrentam. Com certeza. Aquelas Porque é uma correntes invisíveis que eles não Sim, estão vendo, mas que eles estão nutrindo essa certeza. gaiola, essa prisão. com E as certeza. pessoas hoje, com esse podcast, precisam entender que Deus nos permita dar essa mensagem que chegue aí para você, que toda vez que você entrar num conflito, em primeiro lugar, dentro da sua casa, com o seu companheiro, ou com filhos, ou com também pais, que seja, se você não entender que você precisa fazer uma troca e não você entrar em conflito, você vai viver presa. Aí é a sua prisão mental. Você acha que você está trazendo, é o que a Dolores está falando, levantando a sua voz, perdendo o equilíbrio, querendo ser o dono da verdade, usando o companheiro como uma vingança no judiciário, você está se dando essas algemas, você está se prendendo. Pense no que eu estou falando, reflita com amor, porque nós sabemos o que nós estamos falando, porque somos estudiosas dos casos sistêmicos, nós somos estudiosas das leis ordinárias e principalmente do direito, que é uma relação jurídica, é uma ciência organizacional jurídica. Então, nós sabemos do que nós estamos falando. Uma família desestruturada, se vai para o judiciário, vai piorar a vida de todos. Do pai, da mãe, dos filhos, da avó, do avô, seja quem for. Vai piorar. Porque vocês estão agindo de forma inconsciente, delegando para um terceiro, no caso, o Poder Judiciário. Claro que tem casos e casos. Eu estou falando aqui das pessoas que precisam ganhar uma consciência para resolver os seus conflitos de forma que não estão em desacordo com o equilíbrio, com a postura, com o amor próprio. E se posicionar dentro dessa sua casa, para depois você, dentro de um trabalho sistêmico ou uma advocacia mais humanizada, você levar isso para o judiciário de uma forma consciente, de uma forma responsável, e não você delegar para o juiz que ele precisa resolver para você o seu problema. Reflita com carinho sobre isso. Eu acredito muito que essa voz que está sendo trazida hoje no Resgatando Voz, nesse 11 de março de 2026, com a nossa convidada e advogada Dolores Zacarias, que vocês absorvam esse conteúdo e, aos pouquinhos, vão trabalhando essa consciência do porquê que eu vivo um relacionamento abusivo, do porquê que eu me afastei dos meus filhos, do porquê que eu não me realizo profissionalmente. Começam a se questionar e se dão esse espaço para que vocês consigam internalizar a solução. Vocês podem, vocês conseguem chegar nesse ponto forte de ação. Porque vocês conseguem tudo se vocês permitirem se entregarem para Deus, a fé que move em vocês, e também vocês terem esse espaço para que vocês, como a Dolores está trazendo aqui, usem a estratégia na casa de vocês e na vida particular de vocês. Então, Dolores, eu acredito muito que diminuiriam muito os casos judiciais se as pessoas trouxessem a responsabilidade para si. Sim, né? entendessem. Porque isso é um círculo vicioso. Eu fui vice-presidente do CONSEG por 10 anos. Então, lá a gente tinha... Conselho de Segurança. De segurança. Que a parte do Assunção é o Sul, né? CONSEG Sul, que pega uma área grande, o 8º, 3º. Então, as delegacias, eles são divididos, os CONSEGs, eles são feitos por delegacias. Então, eu não sei se todos conhecem, mas no CONSEG tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, a sociedade, que como estrutura do próprio CONSEG, e a GCM. Então, esse tipo de políticas públicas, que é Secretaria de Segurança Pública, é onde você vai lá e retrata. Olha, nós tivemos no meu bairro um assalto. Lá está a Polícia Civil, Polícia Militar, GCM.
São pessoas, ou muitas vezes a gente chamava a prefeitura também. Olha, está tendo um buraco ali, está ficando sem luz, então é ruim, lá fica perigoso. Atender as Atender necessidades as básicas da necessidades de sociedade. segurança, porque Uhum. muitas vezes você não consegue chegar na delegacia, olha, eu preciso de uma Sim. luz lá na minha casa, porque então você iria, não consegue, e lá a gente acabava sabendo dessa parte dessa violência doméstica contra a mulher. Isso que eu ia te perguntar. Esse núcleo, ele pode contribuir com a violência doméstica, com a violência contra a Sim, mulher e contra a sim. família? Sim, com certeza, porque as pessoas dos bairros vão lá e fazem, não é bem uma denúncia, mas externo. Olha, Uhum. ali tem uns motoqueiros que estão roubando, ali teve um caso de violência contra a mulher, ali teve. Então, ao invés de um particular ir lá na delegacia, ele vai em reuniões do Conseg Ok. e lá ele externa tudo isso e funciona. Porque aí vira estatística. E de estatística, porque E, muitas vezes não faz e boletim a de ocorrência. municipalidade, ela pode estar em prol aí de uma questão, ampliar essa segurança e trazer conscientização. E é feita uma ata da reunião. Essa ata de reunião é assinada pela diretoria, que manda para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e lá tem um setor que só atende coisas do Conseg. Uhum, É uma estrutura bacana, uhum. que você consegue atendimento muito mais rápido do que da população É. reclamar na delegacia, E que tem fazer um tantos BO. outros problemas, né? Sim. Então, isso ele vai agregando. Uhum. Tanto que depois eu virei presidente da Comissão de Segurança Pública, fiz algumas reuniões, foi na época do Dr. Davanzo, o Uhum. presidente, nós fizemos reuniões, porque no entorno do fórum estava tendo muito assalto, eram assaltos violentos, então eu chamei, veio o comandante da Olha, Polícia Militar, o comandante geral. geral, Então, a ordem tem uma força muito grande. com certeza. E a gente, é o que eu falo, a gente pode fazer muita coisa. É, A gente tem que sair do conforto é, ou do desconforto de casa, porque é. se você está sobre violência doméstica psicológica, física, tem que dar o primeiro passo. Existem casas de acolhimento, todos os municípios têm políticas Sim, sim. públicas, mas a pessoa tem que querer. É, Eu digo uma frase assim, Dri, eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Então, as pessoas têm que começar a entender. Ninguém pode tirar a sua paz. é. Porque você quer impor. Lembra aquela? Lembro. Impor. Uhum. Não é impor. Não. Você tem que ter paz. Porque aí você decide. Se você tá na energia da Você vai usar imposição, o seu cérebro, a sua você inteligência. tá na vingança, você tá Você não na, tá na nem noção, vaidade, né? Você tá na raiva. Agora, se você quer paz, você precisa trabalhar a paz em você Sim, e sim. convidar a paz para, ó, eu quero ficar em paz. Com Então, e certeza. fazer movimentos para isso, para que isso aconteça. Isso é uma É uma evolução. decisão, Uma decisão, né? uma evolução. É. Porque a gente, no dia a dia, você tem tantos problemas. Filhos, vamos voltar de novo a filho. Filho é maravilhoso, mas você tem que conhecer quem são os amigos dos seus filhos. Uhum. Você tem que saber quem são essas pessoas, quem são os pais, quem são... Porque é ter um núcleo familiar, você tem que manter isso. Agora, imagina na bagunça do seu núcleo familiar. Essa violência entre, muitas vezes... O homem, ele quer fazer da mulher um objeto. Isso não é amor. Não. Isso é controle. Ele quer destruir essa mulher. Por isso que o feminicídio, ele está aumentando tanto. Porque as pessoas estão perdendo noção do que é uma família. Do que é um ser humano e do que é um objeto. Sim, com certeza. Do que é o amor e do que é posse. Porque a sociedade, ela traz que amar é você ter a pessoa, é a pessoa fazer o que você quer, é a pessoa não é isso. Caminhar grudada com você, né? E ter que falar, atender as suas ligações a hora que você quer. Você viver uma situação que você não queira. Ah, mas por amor a mim você precisa fazer tal coisa. Sim. Então, colocar o amor distorcido, quando, na verdade, o que o amor... Inclusive, fiz uma postagem ontem no meu Facebook de Chico Xavier. O amor, ele é livre e ele é leve. A partir do momento
que você se vê num apego, você se vê num confronto, numa competitividade, você não está amando, você está se defendendo dos seus Nossa. traumas. Simples assim. Porque o amor, você faz uma troca com a pessoa. Você entrega o que você está transbordando e a pessoa também, em reciprocidade, ela te devolve o que transborda. Isso é o amor. É você dar o espaço para a pessoa poder brilhar, poder viver, poder fazer a missão dela. Se você está casado, se a pessoa precisa viajar para outra cidade, outro estado, outro país, ela vai, ela precisa ir, porque você entende que faz parte do mundo da missão dela. Quando, na verdade, a gente vive numa sociedade que você está casado, a pessoa não pode fazer nada. A pessoa não pode se relacionar com um grupo porque ele é meu ou ela é minha. Ela não pode trabalhar em tal lugar porque ela se expõe muito. Então, revejam esses conceitos com muito amor que a gente está trazendo aqui, que o amor, ele é leve, ele é livre. O amor, ele é da essência primordial da fonte. Fonte criadora, Deus. Deus criou tudo com leveza, com criatividade, com sabedoria. Esses requisitos, esses atributos são de sentimentos primordiais. O apego, a raiva, a ignorância, o conflito, a competitividade são energias densas, baixíssimas, que não fazem parte da evolução. Ela até faz parte da evolução, mas seria um outro podcast. Faz parte desde que a tua consciência de luz ilumine essa tua parte sombra. E aí você vai unir. Poxa, eu sou mesmo uma pessoa apegada, eu vou rever isso. E no meu tempo, eu vou construindo a minha identidade. A minha identidade que eu vou amar diferente, eu vou trazer a minha essência para compartilhar a vida com uma pessoa. E não entrar nessa posse, nessa competitividade e nessa... Me fugiu a palavra. É uma disputa. É uma disputa de poder que a mulher e o homem vivem. O que acontece com isso? Saldo, feminicídio. Saldo, um homem totalmente entregue aos vícios, por exemplo. Homens que não param em trabalhos, em empregos. Por quê? Porque eles estão desequilibrados emocionalmente. Eles querem a mulher para eles, ou eles querem comandar o relacionamento, e não é sobre isso. Amor não é comando, não é controle, não é agressividade. O amor é o oposto, é paradoxo, né? Sim. Isso, é porque nós fomos educados a amar dessa forma. E tá tudo bem. A gente precisa ressignificar isso, acolher. Sim, a gente tá vendo o que tá acontecendo, que não tá funcionando. E que agora tá aí um expurgo no mundo, que é essa regeneração do planeta, tá trazendo pra gente. Olha, não funciona mais você ser apegado. Não funciona mais você controlar os seus relacionamentos. Ou essa mulher, ou esse homem que está com você. Não é mais sobre isso. Agora é você se doar para algo mais. É você fazer parte da vida dessa pessoa para que ela brilhe também. Entende? Então, a gente está trazendo esse podcast hoje, Dolores, para a gente falar sobre o saldo negativo desse feminicídio, porque ele é um efeito. E ele é um efeito bombástico. Por quê? Porque a Terra está precisando de cura. E os filhos desse casal de feminicídio, o que acontece? Aonde vão os filhos? Então, a mãe morta, o pai preso. Então, a gente tem que pensar o que a gente quer da vida, muito né? Triste. A gente tem que pensar. E não é só Brasil, né, Dri? Isso importante você trazer isso. Está acontecendo no mundo. Uhum. Houveram tantas mortes de mulheres em Portugal, assustadora. Uma estava grávida de 8 meses. O ex-marido foi lá, matou ela e a criança. Absurdo. Então, Itália, mesma coisa. A Itália está se mobilizando por causa da violência doméstica. Porque você vê, o homem, ele vê a mulher como um objeto. Um objeto, é meu, isso é meu. Sim. Mas é um masculino distorcido. E a mulher vira um objeto
sem querer virar. Quando ela não se ama, quando ela se permite ser abusada, Quando ser acorda, violentada. já está muito. Ah, mas eu não além. quero que ele me bata. Sim, é inconsciente. Com Porque certeza. ela está criando espaço para que esse homem a trate assim. Ah, mas eu sou culpada? Os dois são. É 50% de responsabilidade dos dois. Nós não estamos falando aqui que a mulher é culpada ou que... Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade, posicionamento Com que a gente está certeza. trazendo. Com certeza. A gente nunca pode esquecer que nós somos indivíduos. Um indivíduo vai se juntar a outro. Enquanto está em harmonia, ok. Agora, quando começa a te tolir, É. você não vai... Para que você vai usar essa roupa? Uhum. Você não vai usar batom. Você viu o que aconteceu, o crime de anteontem. Não podia passar batom, a moça. Não podia colocar roupa. Então, Ou roupa tem um assim, compromisso roupa importante, assado, roupa... o companheiro inventa de fazer alguma coisa. Com Ah, não, mas você certeza, tem que me acompanhar, sim, porque isso aqui é importante para mim. para tirar Aí ela, você do seu nossa, eu foco. sou mulher, inconscientemente, né? Eu sou a mulher, Sim, eu preciso ir. Aí ela se sabota com certeza. naquela oportunidade que Deus deu ali para ela, Ela porque não Deus é enxerga. misericordioso. É, Ele te dá oportunidade com todos os certeza. dias. Todos os dias que você acorda, Deus está te dando oportunidade. É você que está com os véus do sofrimento, da ignorância, da falta da percepção do seu amor próprio. Isso faz com que você não atenda a Deus, não sinta a Deus. E isso é muito importante eu estar trazendo aqui hoje, porque o feminicídio muitas vezes é esse silêncio, mas é um silêncio, não um silêncio virtuoso, é um silêncio que mata. Percebe? Então você, mulher, você, homem, vocês ouvindo essa mensagem de hoje, vocês podem fazer diferente com vocês, em primeiro lugar, com seus filhos, com os seus relacionamentos pessoais ou com o convívio social que vocês têm. Não deixem de fazer, mulher, o que você precisa fazer ou o que você se esquematizou fazer se houve um convite em cima da hora de alguém e que esse alguém fala para você, ai, você precisa me acompanhar. Não deixe, você precisa se acompanhar primeiro. Aí depois você vai ser uma parceira 100% e inteira para o seu companheiro ou para sua companheira. Muito obrigada por esse espaço, Dri. Que a gente consiga, né, aquela pergunta, como que nós aqui vamos fazer para as mulheres perceberem quando elas estão sobre violência doméstica psicológica. É a manipulação. Quando que eu estou sendo manipulada? Pois é, mas é muito difícil, porque isso vem aos poucos. Sim. Então, a pessoa, eu volto a dizer isso, olhe para dentro, quem eu sou, quem eu quero ser. E se Eu sou essa priorize. pessoa Marcou um agora. compromisso, vá no compromisso. Sim, você não né? pode toler. Tem filho, traga os filhos para a sua realidade. Sim, A rotina dos filhos, traga você, né, para a realidade deles. Uhum. Muitas vezes que a escola é uma coisa meio rígida. Então, você consegue trazer essa flexibilidade. Eu falo que eu consigo porque eu faço isso. Uhum. Então, se eu consigo, Dolores consegue, todo mundo consegue. Basta ter a decisão, dar o primeiro passo. É complexo, é medo. É Dá medo. você está acostumada a ser controlada. E tudo que você acha vai que isso é proteção. É ruim. O controle é proteção. Sim, que ciúme é legal. E não é. Ai, tem ciúme, não quer que eu vou lá. Não Ah, quer isso que eu falo, não vai. se enche, Não fica é. vaidosa, orgulhosa. Vaidoso. É que aí são, tá vendo que são Distorções. coisas, Distorções. Vaidade, Sim. ela não é muito boa. Você Ela é a precisa inimiga maior de Sim. um relacionamento. Com certeza, porque aí começam os conflitos e você não percebe. É. E para você, mulher, por favor, você está aí desesperada, você está vendo que a sua vida está complexa, que a sua família está ruim. Comece a enxergar você para dentro, comece a procurar. Existem tantas formas. Vai estudar, vai numa reunião, prefeitura,
a assistência social tem várias... Você palestras também. Palestras. Dentro da OAB tem palestras. Dentro da UAB, a gente até pode mas convidar você o pode pessoal. ir num órgão público, vá na assistência social. Olha, eu preciso de ajuda. Eu estou passando por isso, estou passando... Não ficar batendo de frente. Pegue, use a sua paz interior para você entender que o conflito ao seu redor é a pior coisa do mundo para você, para sua família, para sua vida, para a vida do seu filho, para a vida da sua família como um todo, porque os agregados ficam também desestruturados, claro. Porque quem deveria estar vivendo bem era o casal. Se não está vivendo bem, olha... Revise o posicionamento. Pense, melhor você sair de uma situação sem querer ter razão. Nada de ficar batendo no conflito. Olha, não tá bom para mim, vamos fazer alguma coisa, vamos sair. Não vai ser fácil, vai ser complexo, mas procure ajuda. Procure ajuda. Não tem dinheiro? Vá na assistência social do seu município. Procure casas de acolhimento do seu município, que são várias. Hoje é tudo fácil. Você vai lá na internet, põe no Google, casa de acolhimento para mulher em violência doméstica. Tem o portal do cidadão também. Você pode entrar na prefeitura. Você tem um monte de ferramentas. Vamos tentar fazer menos conflitos e deixar a mulher viver para ter seus filhos, para ter a sua família. E, por favor, homens, se vocês percebem que estão fazendo isso com a sua esposa, procure ajuda. Porque você, procurando ajuda, você vai conseguir entender o que você faz. Porque não é bom. Isso acaba o quê? Morte, prisão, filhos perdidos, traumas que para você retomar, você não vai conseguir. Então, vamos pela paz, vamos pelo amor, vamos por Deus, por o que você acreditar, Deus, qualquer tipo de religião, não precisa ser católica, evangélica, é o poder interior, né? É o poder interior. Procure ajuda, fale com amigos, fale com pessoas. Busque conhecimento e amplie a consciência. Acredito que essa é a mensagem mais poderosa. E não perca a fé que você um dia vai ficar bem. Olhe para mim. Hoje eu me sinto realizada. Hoje eu faço várias coisas que eu nunca pensei que eu ia conseguir chegar tão longe. E eu estou feliz, porque todo dia eu tenho gratidão a Deus por mais um dia que eu abri os olhos e eu posso traçar o meu caminho da melhor forma possível. Muito obrigada pelo espaço, Dri. Você é uma pessoa excepcional, que Deus te ilumine sempre e você leve Resgatando Vozes. A minha voz não está tão boa, porque acho que eu falo demais, né? Estou até rouca aí. Tá sim, a sua voz está abençoada. Eu quero que você resgate as suas vozes. É importante. Corram atrás, saiam desse mal que vocês estão aí, porque o mal acaba sempre mal. Sim. Você tem que sair procurando ajuda. Não consegue sozinha, procure ajuda onde você possa resolver sua vida e você seguir em frente. Seguir sozinho é bom. Não precisa estar junto com uma pessoa. Você tem que seguir sua vida sozinha, gente. Estruturar a vida sozinha. E depois você vai conseguir ter o convívio harmonioso com alguém. Só depois que você se estruturar. Então, que mensagem maravilhosa, minha querida. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Que momento rico, que as pessoas com certeza... Deus ajude essas pessoas e que elas consigam ter uma vida com paz e harmonia. E em cada coração que nos ouviu hoje, essa egrégora que nós fizemos até com o pessoal da técnica, todas as mulheres. Agradecê-las. Né? A gente fez aqui um campo de luz, de força e de expansão de consciência para que reverbere no coração de quem estiver ouvindo a gente. Então, gratidão, viu? Por você ter trazido sua voz e ecoado tanta cura e tanta amorosidade como você tem. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu desejo a todos um ótimo dia, ótimos meses e 2026 com paz, tranquilidade e prosperidade.
Gratidão, minha querida. Eu que sou grata. A gente termina esse podcast maravilhoso. Espero que você tenha absorvido aqui os influxos energéticos de luz, de sabedoria, de gratidão, porque é isso que vai te mover para o mais. É isso que vai trazer oportunidades de ouro que você tanto pede a Deus. É conteúdos como este, que quando você ouve, você internaliza, você se dá o espaço para se amar. E é esse o meu convite para você. Você está pronto para abrir seu coração para você? Fica a reflexão, curta, compartilhe os conteúdos. O nosso YouTube é Resgatando Vozes. Eu conto muito com a sua ajuda e o apoio para que mais pessoas e mais famílias sejam abençoadas. Então, até o próximo episódio. Gratidão e fiquem com Deus.